Don't be saddened by what you see, by all the lies and treachery. Life is cruel, but don't worry. A morte das famílias, como muita gente perde suas famílias. E Allah subhanahu wa ta'ala falou-nos isso claramente no Alcorão Sagrado, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no surata número 2: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Allah subhanahu wa ta'ala não julgue que Allah subhanahu wa ta'ala vai deixar o homem sempre ficar em paz, sem que ele tenha testado pelos seus bens, sem que ele tenha testado pela sua própria pessoa, pelo seu próprio corpo, sem que ele tenha testado por sua própria riqueza ou por sua própria família. Allah subhanahu wa ta'ala sempre coloca em teste as criaturas para avaliar e para ver o nível do seu imã, o nível da sua fé. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Rum, que é o surata número, na Surat Al-Ankabut, que é o surata número 29, capítulo número 2. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alif Lam Mim. Primeiro versículo é Alif Lam Mim. Ahasiba an-nas, acaso pessoas julgam an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Eles manifestaram que creem em Allah enquanto não serem testados. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Uma vez que já testamos os seus antepassados, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ. E com esse teste, Allah subhanahu wa ta'ala destacou verdadeiros crentes dos incrédulos ou dos falsos crentes. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai testar sempre ao homem através de vários testes. Então o Ayub alayhi salatu wassalam foi um dos homens que foi testado, e o seu teste não foi só numa coisa, foi através do seu próprio corpo. Depois de ele ser uma pessoa já forte, perdeu toda a sua força e ficou enfermo. Depois de ele ser uma pessoa poderosa através da riqueza, perdeu toda a sua riqueza. Depois de ele ser uma pessoa chefe da família, perdeu toda a sua família. Então ficou só ele, e ainda o Satanás apareceu pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala que: olha, meu Senhor, faça-me ou facilite-me superar até a língua do seu servo Jó. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: aí não, porque só ele ficou com a língua que conseguia já o que falar, invocando, enaltecendo o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o resto dos bens, seja eles bens materiais ou bens morais, tudo havia perdido. Só ficou com a língua dele que se mexia para invocar e falar das grandezas de Allah subhanahu wa ta'ala. O Ayub alayhi salatu wassalam vê o tempo passando e a tendência de doença sempre era de deteriorar e ainda aquilo que chama a piorar. Não tinha aquilo que não se recuperava. Não havia nenhum indício que indicasse que ele havia de se recuperar. Cada dia que passasse ele ficava mais debilitado. Então começou até cair carne do seu corpo. Quantos sabem isso? Cai carne, e quantos sabem, começam já a sair bichinhos do corpo do Ayub alayhi salatu wassalam. E ele é sempre paciente e esperando que um dia viesse a
alívio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, até que o cheiro se espalhou dentro da sua casa, dentro da sua mansão, que ele construiu quando estava já com o dinheiro na sua posse. Os empregados não conseguiram suportar, também fugiram. O que fazer? O Ayuba já não tem nada para comer. O que fazer? O Ayuba já não tem força para trabalhar, para poder sustentar. O que fazer? O Ayuba já não tinha outro meio, além de depender da sua única esposa, que era uma senhora temente e que cuidava de Ayuba, alayhi salatu wassalam. Então, essa senhora ia fazer trabalho de faxina nas outras casas. Depois de ele ser patroa, virou que? Faxineira. Para trabalhar, no fim do dia, receber algo para sustentar o profeta de Allah que está de cama durante muito tempo. O tempo está a passar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Chegou um tempo em que essa senhora, quando fosse bater em porta de alguém para pedir um emprego, mesmo que seja um emprego temporário, ninguém já abria as portas. As pessoas fechavam as portas para que a senhora não viesse bater porta. Até que isso já se espalhou naquela cidade toda onde eles viviam. E ninguém queria abrir a porta para ninguém. E ela ainda levou essa notícia e foi informar ao seu marido que, olha, já estou em desespero total. Ninguém já quer abrir porta para eu fazer trabalho, para me pagar e conseguir comprar algo para eu te dar comer. O que é que eu faço? Eu te vejo como uma pessoa temente, uma pessoa que tem temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Por que não pedir a Allah subhanahu wa ta'ala te aliviar desta doença? Disse, ó minha esposa, quanto tempo eu fiquei saudável? Disse 70 anos. Nós dissemos que a doença começou aos 70 anos. Respondeu que ficou 70 anos de saúde. Nunca me queixei, nunca aquilo. Então disse que, olha, esses 70 anos, alguma vez me queixei de Allah? Então, por que eu não posso suportar 70 anos de doença enquanto Allah subhanahu wa ta'ala havia me dado 70 anos de saúde? Então a mulher disse que tipo de pessoa é esse? Então quando ela já viu a sua senhora em desespero, a sua esposa em desespero, disse, se eu curar, se eu melhorar dessa doença, vou bater essa mulher com 6 chicotadas. Essa é a promessa que ele fez, o Jó, alayhi salatu wassalam. Os dias iam passando, até que um belo dia apareceram 2 irmãos. Ele tinha 2 irmãos, o Ayuba, alayhi salatu wassalam. Apareceram para visitar o Ayuba. Chegaram na porta, não suportaram de tanto cheio. Aquilo chamam de quê? Aquilo como chama? Um bafo, fedendo, muito mais, ninguém suportava. E eles pararam na porta, muito longe, e comentaram ainda que Allah descobriu algum erro muito grave que o Jó fez, por isso castigou-lhe através desse tipo de castigo. E ele ouviu. E ele ali mesmo, como nós dissemos, que nem se mexia já da cama, jogado ali, ele disse que, ó Allah, se eu, quando estava ainda saudável, com a minha riqueza, com os meus bens, com a minha família, alguma vez eu apanhei sono, depois de eu ter notícia
notícia que alguém está dormindo esfomeado, então testemunhe isso. Então Allah subhanahu wa ta'ala testemunhou na presença dos irmãos que nunca dormiu enquanto ele tem algo para comer, e uma pessoa, por exemplo, está passando fome, ele nunca conseguiu apanhar sono, sempre ficava a pensar naquela pessoa. E ainda disse, se alguma vez quando eu estava saudável e quando eu estava com a minha riqueza, os meus bens e a minha família, eu tive notícia sobre alguém que não tem algo para vestir, e eu consegui passar aquilo, apanhar sono através dessa notícia que Allah testemunha. Allah subhanahu wa ta'ala testemunha. Então eles ficaram ainda de boca aberta. Mas então, se nada terá cometido de grave, por que essa tanta doença, tanto castigo que ele está passando? Caros irmãos, a doença não é a razão de a pessoa ficar desesperada. E a doença não quer dizer que é castigo de Allah sobre aquele indivíduo. Mas sim, doença pode ser causa de expiação dos pecados que a pessoa havia cometido. Então, por isso, o profeta de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz o que é impressionante a vida do muçulmano. É impressionante por quê? Porque a vida dele sempre é bom para ele. Se ele atravessa bons momentos e agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, então isso é bom para ele. E se ele atravessa maus momentos e fica pacientando das calamidades que são aquilo que são revelados sobre ele, então isso é bom para ele. E isso não acontece senão para um crente. Esse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ajab al-amr al-muslim ou amr al-mu'min, sha'nuhu kulluhu khair, in asabathu khairan fashakara kana khairan lahu, wa in asabathu sharrun fasabara fakana khairun lahu, wa la yakunu illa lil-mu'min. Ou como qala alayhi salatu wassalam. Então, um muçulmano crente, quando passa por uma doença, não porque ele está sendo castigado, pode ser que essa doença seja momento de expiação das suas falhas que ele comete durante a vida. Então, Ayub alayhi salatu wassalam, que é o profeta de Allah, Ayub alayhi salatu wassalam, que é um dos homens escolhidos por Allah para representar a humanidade ou as pessoas aqui na Terra, passou por isso como uma maneira de purificá-lo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Diz mesmo aquela pessoa que estiver a andar pela rua, depois tropeçar, o tropeço que ele faz, que ele sofre quando estiver a andar, então está sendo revogado seus pecados. Está sendo revogado e expiado suas falhas. Mesmo o espinho, quando lhe pica, tudo isso faz parte da expiação dos pecados que ele comete. Mas nós, hoje em dia, a gente entra em desespero por uma pequena coisa. Simples dor de cabeça, a pessoa fica já desesperada. Ao invés de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, até a pessoa já procura ir ao médico, não, porque o Islã condena a medicina. Não estamos a querer dizer com isso. Muito pelo contrário, o Islã apoia a medicina. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Tadawa ya ibadallah, fa inna Allah lam yanzil da illa anzala ma'ahu dawa. Que olha, servo de Allah, procure a cura, porque não há nenhuma doença que Allah enviou, senão junto com ela enviou a sua cura. Illa al-haram, ou illa as-sam, noutra versão. Somente uma única doença que não tem cura, as-sam,
o que? A morte. A morte é que não tem cura. Mas por isso, a doença tem cura. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou vamos começar por Aisha radiyallahu ta'ala anha, uma vez apareceram um grupo de sahabas e ouviram Aisha a falar que este medicamento é para tal doença, e aquele é para tal doença, e aquele é para tal doença. Os sahabas